presente da discórdia. Desde muito jovem, Rosana se revelou generosa e atenta às necessidades de familiares e amigos, o que sempre lhe rendeu respeito e carinho. Com os anos, passou a se preocupar com seu padrinho e tio, pela fragilidade de sua saúde. Por isso, tomou aquela decisão. Executiva administrativa de uma empresa de autopeças, Rosana cresceu na carreira e no salário de forma consistente e não teve dúvidas quando soube que o tio estava em dificuldades, sem carro para enfrentar todos os graves problemas de sua vida. Ela acabara de comprar um novo e o seu, usado com apenas 3 anos de uso, ainda estava na garagem esperando o destino. Ia dar o carro ao tio. Assim, no sábado pela manhã, pegou o veículo seminovo e os documentos e foi à casa do tio na zona sul da cidade. Tio Marcelino mantinha na garagem da própria casa um auto elétrico com a ajuda parcial do filho Carlos. Um usuário de drogas que mais atrapalhava do que ajudava o pai em seus momentos de sanidade, apesar de ter aprendido o ofício há muitos anos. Estavam reunidos na cozinha tomando café e convidaram Rosana para se sentar e saborear o delicioso bolo que a tia havia preparado naquela manhã. Ela era famosa por seus doces. Explicou então o motivo da visita. Padrinho, ouvi dizer que você está sem carro. Como acabei de comprar um novo, pensei em deixar com você o meu. Aqui estão as chaves e os documentos. Os tios ficaram surpresos. O primo abriu um sorriso largo, mas não ficou surpreendido. De alguma forma, achava que eles, e não só o pai, mereciam o presente. Afinal, ela agora era rica e tinha que compartilhar seu sucesso com a família. Carlos era o típico preguiçoso e invejoso, e não se esforçava jamais para alcançar suas próprias conquistas. Considerava que os bem-sucedidos deviam distribuir benesses de graça para ele. Com os olhos marejados, tio Marcelino agradeceu o gesto da sobrinha e afilhada. Ele conhecia o caráter e o coração de Rosana e sabia que sua atitude era resultado de preocupação genuína. Ele estava ciente que já circulava na família notícia de suas dificuldades financeiras em razão da redução das horas de trabalho por sua saúde debilitada. O médico descobriu uma doença cardíaca que limitou sua vida. Nos primeiros tempos do tratamento, foi obrigada a vender o carro para pagar as contas. E não fossem os recursos das vendas de bolos e tortas da esposa, talvez estivessem passando por muitas dificuldades. O filho viciado em drogas não ajudava com o sustento da família. Pelo contrário. Todos saíram da cozinha para conferir o carro parado em frente à casa, um sobrado já dividido há algum tempo em 2 pavimentos. Tios e sobrinho só compartilhavam 2 áreas comuns, a garagem e a entrada. Carlos trazia periodicamente namoradas para temporadas com ele, o que exigiu esta organização. Os tios não queriam ninguém estranho, alguns drogados dentro de sua casa. Já Carlos, ao contrário dos pais e dos irmãos, não selecionava amigos e visitantes. Tinha uma vida completamente desregrada, mas os pais decidiram não abandoná-lo e criaram as condições para o convívio conjunto, apesar do vício. O carro de Rosana era vistoso, mas principalmente eficiente. Tinha um bom motor e estabilidade com todas as peças seminovas. Banco de couro, ar-condicionado e toda a documentação em ordem. A sobrinha tratou de pagar as taxas anuais antes de passar o carro ao amado tio, irmão querido de seu pai, que morreu há 20 anos.
o tio substituiu em boa parte o papel de pai para Rosana, e ela era eternamente agradecida. Quando começou a conferir o carro, o tio exclamou sua admiração com a condição do automóvel. Não se achava merecedor. Mas, Rosana, este carro está novo, por que não vende? Não preciso de um carro novo e tão bom como esse. Esqueça, tio. Agora é seu. Para seu uso. Não quero saber do senhor indo resolver seus assuntos e fazer tratamentos andando de ônibus. Mas não é para vender. É para seu uso, observou, temendo que o tio vendesse o carro para pagar as dívidas de drogas do filho. Há muito eram constantes os problemas com as drogas, com as idas e vindas do filho a clínicas e também delegacias quando ficava agressivo e tinham que recorrer ao apoio dos policiais para contê-lo. O sofrimento do tio era grande e Rosana era solidária. O automóvel representava apenas um pequeno alívio. Enquanto isso, Carlos já estava dentro do carro conferindo equipamentos e acessórios e a mãe dava a volta ao redor dele, alegre com um abençoado presente. Rosana aproximou-se do tio e acrescentou: Tio, se tiver dificuldades para pagar o IPVA e as taxas anuais, só me avise, vou ajudar. O tio abraçou a sobrinha e respondeu: Não, filha, seria um abuso. Vou pagar tudo direitinho, fique tranquila. Se precisar, meus filhos vão me ajudar. Este carro será muito útil. Obrigada. E assim foi. Alguns anos se passaram, o tio esteve bem durante um período. Por vezes, aparecia na porta da sobrinha também de surpresa, levando um bolo ou uma torta preparados pela esposa. Nessas ocasiões, desabafava não mais sobre sua saúde ou as dificuldades financeiras que agora tinham cessado. Com a aposentadoria e o imóvel próprio, ele e a esposa mantinham uma vida simples, precisavam de pouco. Seu desafio era o filho mergulhado no vício. E foi essa situação que contribuiu mais tarde para a saúde de Marcelino piorar. 2 anos depois, ele teve um infarto e não resistiu. Acabou o sofrimento e a vida. Uma das cenas que revoltaram Rosana logo após a morte do tio foi ver o primo entrar na casa da mãe e retirar a televisão da sala, levando para a sua sem consultá-la. Disse que tudo o que tinha ali também era dele e, portanto, estava pegando sua parte. Sabia onde estava o cartão do banco e a senha do pai. Arrombou o armário em que a mãe trancava os documentos, foi ao banco e tirou o dinheiro da conta, repetindo que fez isso porque tudo era dele. Os irmãos se revoltaram, mas a mãe pediu paz em nome do morto. Rosana ficou arrasada com a morte do tio e também com a vida que a tia levava com o primo, agora sem o apoio próximo do marido. Os 2 filhos tentaram fazê-la ir morar com eles, mas ela se recusou, tinha sua própria casa. Carlos, agora casado, continuou a morar no andar de cima. A mulher trabalhava e ajudava a manter, em parte, o pouco de normalidade na vida dele. Carlos, então, resolveu assumir a oficina. Ele conhecia o trabalho muito bem. Era até bom no que fazia quando conseguia. Por isso, tinha clientes eventuais. A mãe continuou a pagar as próprias contas com sua aposentadoria. E ele seguiu do mesmo modo. Até que, pouco tempo depois, Rosana recebeu uma correspondência que a revoltou, uma ação pública contra ela por dívidas de impostos. Conferiu direito e viu que eram dívidas do carro. Desde a morte do tio, nenhuma taxa mais havia sido paga e estavam todas em seu nome. O tio nunca transferiu o carro para o nome dele, repetindo inúmeras vezes que o carro ainda era dela, mesmo sob seus protestos.
Mais de R$ 5.000, contou Rosana, relembrando aqueles dias de revolta com a dívida que sobrou para ela. Ela estava brava consigo mesma, pois pensou que isso era previsível e, após a morte do tio, deveria ter transferido o carro para o nome da tia ou de um dos filhos. Rosana foi à casa da tia, que ficou envergonhada quando soube da dívida. Disse que estava tudo na mão de Carlos e cobrou do filho presente à conversa. Seu pai sempre pagou as dívidas, Carlos. Você usa o carro, por que você não pagou essas taxas? Agora tem essa dívida enorme em nome de sua prima. Porque não tinha dinheiro para pagar, respondeu Carlos sem constrangimento. Rosana perdeu a paciência. Ok, você não tinha e não tem dinheiro. Como o carro ainda está no meu nome e a dívida também, vou levá-lo. Carlos levantou-se ameaçador e disse que o carro agora era dele e não sairia dali. Você só leva o carro sobre o meu cadáver, ameaçou. Rosana perguntou então, você vai pagar? O que propõe? Não vou pagar. Proponho que você pague, para não sujar seu nome. E depois a gente vê, disse Carlos cinicamente. Rosana ficou vermelha de nervoso e raiva. Pegou a bolsa e disse à tia, tia, vou providenciar a retirada do carro daqui e resolver o assunto. A tia então disse consternada, filha, o carro é seu. Eu quero me desculpar por isso. Por favor, se você levar e vender, talvez possa ajudar a pagar a dívida. Carlos então gritou, pare de falar, mãe. O carro não é dela, é meu. Tudo do meu pai é meu. E ele vale muito mais do que 5.000. Ela não vai levar e ponto. A mãe também perdeu a paciência e mandou o filho sair de sua casa. Saia daqui, já estou cansada desta situação. A casa é minha e o carro é de Rosana. Vou ficar do lado dela. Rosana estava na porta. Acenou para a tia e foi embora. Consultou então um amigo advogado e ele disse que ela era responsável pelo carro. Portanto, não havia outro jeito. Tinha que recuperá-lo e vender para pagar a dívida, se houvesse condições para isso. Rosana sabia como seria difícil tirar o carro de Carlos sem grande confusão. Então, arquitetou um plano com o irmão. No sábado seguinte, os dois foram à casa da tia e ela disse, tia, o carro ainda está em meu nome. Vou levá-lo, consertar o que for necessário e vender para pagar o conserto e as dívidas. Se sobrar algum dinheiro, eu dou para você, sem que Carlos saiba, pois ele vai usar tudo em drogas. Enquanto conversavam, observaram que a mulher de Carlos chegou e saiu imediatamente. Foi chamar Carlos, que estava num bar próximo. A tia disse a Rosana que não aceitaria o dinheiro. Você foi generosa com seu tio e ainda está com esse problema enorme. Se sobrar dinheiro, use com você. Sabe que meu problema não é carro nem dinheiro. Antes de terminar de falar, Carlos entrou e ainda ouviu as últimas palavras da mãe. Rosana observou que os olhos de Carlos estavam vermelhos e brilhavam. Ele estava sob efeito de drogas e começou a gritar. Não é problema seu, mas é meu. Daqui meu carro não sai. A mãe retrucou. O carro não é seu, é de Rosana e ela vai levá-lo para pagar as dívidas. Não vai não. Se ela quiser vender, traz o comprador aqui e o dinheiro fica comigo e eu pago a dívida. Rosana surpreendeu Carlos e a mãe quando também começou a gritar, mudando sua tática. O carro é meu e eu vou levar e vender, ponto final. Tente me impedir. O rapaz gritou mais alto. Não vou te entregar as chaves.
Rosana então o surpreendeu. Não precisa, eu tenho a reserva. Carlos ameaçou. Se você tentar tirar o carro daqui, eu arrebento você e o carro inteiro. Agora o clima de agressividade tinha tomado o rumo previsto por Rosana. O irmão que acompanhava a discussão disse firme: Ninguém vai bater da minha irmã. Carlos subiu para sua casa por alguns minutos e, enquanto isso, Rosana fez o que tinha planejado, avisando antes a tia. Tia, vou ligar para a polícia e informar o que está acontecendo. Só a polícia para enfrentarmos essa situação com um drogado desequilibrado como Carlos. Vou contar que ele me ameaçou e está ameaçando destruir o carro. Vou pedir apoio para retirar o veículo. A tia a apoiou. Infelizmente é o único jeito, filha, disse a tia entre lágrimas. Sempre que chamamos a polícia para conter Carlos dá certo. Essas pessoas desequilibradas só respeitam a autoridade dos policiais. Rosana ligou para 190 e contou o que ocorria. Em poucos minutos a viatura parou na porta. Carlos desceu as escadas de sua casa e antes de Rosana se dirigir aos policiais, ele mesmo foi até o carro. Policiais, minha prima está tentando roubar meu carro. Meu pai me deixou o automóvel e agora ela diz que é dela, mas é meu. O policial, observando os olhos e a forma agressiva como ele falava, resolveu acalmá-lo. Como é seu nome? Foi você que chamou a viatura? Rosana se adiantou. Fui eu quem chamou, senhor policial. O nome dele é Carlos e até agora ele estava ameaçando me bater e destruir o carro que cedi para uso de meu falecido tio. Desde então, as dívidas não foram pagas. Vim recuperá-lo para vender e pagar tudo. Pouco depois, enquanto Rosana conversava com outro policial, o primeiro para quem deu os documentos do automóvel se aproximou com as informações anotadas. Ele tinha verificado e confirmado a propriedade do carro. Carlos entendeu a situação e começou a gritar: O carro está no nome dela, mas é de meu pai. Acalme-se, senhor Carlos. A mãe interrompeu e entrou na conversa. Senhor policial, o carro é da Rosana. Ela pode levar. Por favor, peço a sua ajuda. Carlos começou a tremer e gritou, mudando sua argumentação. Então ela tem que me pagar 5 anos de aluguel, pois ela abandonou o carro aqui na minha garagem. A tia reagiu. Não é sua garagem, é minha, não tem aluguel algum. Carlos saiu nervoso e voltou para sua casa. O policial alertou Rosana que ela não poderia sair com o carro, pois com as dívidas que tinha poderia ter problemas. Seria melhor regularizar tudo e depois circular com o veículo. Rosana disse então que ia levar com um guincho que tinha contratado e ligou em seguida para o serviço. Carlos estava de volta mais fora de si, gritando que ela devia a ele e que deveria pagar o aluguel da garagem. O policial, vendo o estado do rapaz, ele certamente havia subido para consumir mais drogas, adotou um tom conciliador. Senhor Carlos, ela está no direito de levar o carro, pois está no nome dela. Mas o senhor está no direito de processá-la e pedir o pagamento do aluguel. Rosana e a mãe de Carlos compreenderam que aquilo era um argumento para acalmar a situação e ficaram em silêncio. Rosana pediu para o policial aguardar a chegada do guincho. Claro que vou aguardar. Se sair daqui do jeito que ele está, ele vai agredi-la. E assim foi feito. Menos de meia hora depois, Rosana levou o carro direto para uma oficina e verificou que havia um pedaço de fita presa à placa. Agora entendia por que não havia multas. Ele usava o carro com a placa adulterada. 4 dias depois, veio o diagnóstico do seu mecânico. O motor está ótimo, há peças a trocar, inclusive a bateria e os pneus, mas vai ficar muito bom para o seu uso se quiser. É um excelente carro.
Rosana não ouviu mais falar do primo e reencontrou a tia 4 semanas depois na casa do filho em São Bernardo, onde ela, por fim, decidiu morar depois da confusão do carro. Rosana, então, entregou a ela o envelope com a diferença do conserto e do pagamento de todas as dívidas com o valor da venda. A tia quis recusar. Rosana sugeriu: "É muito, mas dá para comprar uma nova televisão enorme, como a que a senhora tinha. Ou então fazer uma pequena viagem." A tia abraçou a sobrinha agradecida, não com o presente, mas pelo afeto sincero que Rosana lhe dedicava, apesar de tudo o que aconteceu por causa daquele presente da discórdia. Embora com o coração aquecido por alguns instantes, a tia confessou a tristeza persistente que a acompanha desde que deixou a casa e o filho. Ela não podia fazer mais nada a não ser amá-lo e orar por ele. Como fazem as mães?